Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe muito a tua vida. Shalom para você. Como é que está o seu dia? Como é que está aí a sua lida, a sua família? Como está a sua saúde, a sua espiritualidade? Como é que você tem andado com Deus? Que o Senhor te abençoe. Estamos aqui para mais um momento de pastoreio. Que tempo oportuno, abençoado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos refletir aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 21, uma história para lá de especial, porque fala especialmente do amor de Deus, da graça de Deus, da forma como Ele resgata. Então a gente vai fazer uma oração, depois a gente vai cantar louvor ao nosso Deus. Vamos orar então. Senhor amado, louvado seja o Teu nome. Agradeço a Ti, ó Deus, de coração por essa oportunidade maravilhosa. O Senhor nos dá a graça de hoje podermos abrir a Escritura e falar do Teu amor, poder orar ao Senhor, clamar ao Senhor, poder ministrar uma palavra aqui. E eu te peço, meu Deus, que nos abençoe, nos dê a Tua graça, abençoe esse momento de pastoreio, abençoe as pessoas que estão ouvindo agora, outras que ouvirão depois. E sobre a nossa vida, Pai, a bênção do Senhor, a Tua graça esteja presente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar louvores ao nosso Deus. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu
Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Ok, meus irmãos, estamos aqui para meditar agora na palavra do Senhor, segundo o livro dos Reis, capítulo 21. Fala sobre a história de uma conversão. É o homem, diria assim, mais ímpio que já existiu. Talvez aquela pessoa que nós olhássemos e disséssemos assim, não tem jeito para esse não. Não tem como o evangelho mudar o coração desse homem. Mas Deus alcançou, o evangelho alcançou o coração. O nome dele é Manassés. Um homem com um coração perverso, abominável, um coração que maquinava contra Deus, contra a palavra do Senhor, um homem idólatra que levantou o poste ídolo na casa de Deus, profanou o nome de Deus e tudo isso para desafiar o Senhor. Então tudo que não prestasse do ponto de vista espiritual,
Manassés praticou. Manassés era rei em Judá, e o que é interessante é que ele reinou 55 anos. Foi o rei de maior período como governante de Judá. Para nós termos uma ideia, Uzias, ele governou 52 anos. E Isaías, ele escreve lá, capítulo 6, quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias, é que a cidade ou o país ficou desprotegido, mas esse rei chamado Manassés, ele foi ainda mais longe e reinou 55 anos em Judá. Então vamos aqui ao nosso texto para a gente entender o que Deus fala, o que essa história fala sobre Deus, sobre a conversão, sobre o agir do Espírito Santo. O nome Manassés significa aquele que esquece. Então, é um nome que é atribuído aí a ele, mas não tem nada de esquecimento. Talvez o esquecimento de Manassés estava ligado a se esquecer de Deus. Mas o que é curioso é que ele era filho de Ezequias. Já pensou? Filho do grande Ezequias, aquele rei avivalista, aquele rei a quem Deus acrescentou mais 15 anos depois que o anjo anunciou que ele iria morrer. E Manassés é neto de um reino perverso chamado Acás. Então, Acás, Ezequias e Manassés. Acás era um bruxo, idólatra, distante de Deus. Ezequias era um rei piedoso, que amava o Senhor, que fez o que era reto perante o Senhor. E Manassés, ele chega nessa braveza toda, espiritualmente falando, distante de Deus. Ele foi criado num lar piedoso, certamente ele viu o seu pai orando, o seu pai lendo a Bíblia, o seu pai praticando atos de temor ao Senhor, mas nada disso influenciou a vida de Manassés. Ele se perdeu, ele foi rei com 12 anos de idade. O verso 1 diz aí que tinha Manassés 12 anos, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Então, ele começou com 12 anos a reinar, logo após a morte do seu pai. E o verso 2 já chega dizendo que ele fez o que era mal perante o Senhor. Agora, olha o detalhe. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Quem estava na terra prometida quando Israel chegou lá? Os jebuseus, os filisteus, os ferezeus, um povo que praticava todo tipo de abominação. As práticas desse povo eram práticas inimagináveis, caóticas espiritualmente falando. Mas vejam que Manassés, melhor dizendo, ele fez segundo as abominações dos gentios, do povo que Deus expulsara da terra prometida. E o que Manassés fez assim de tão grave, de tão perverso? Verso 3, tornou a edificar os altos de Ezequias. Quando Ezequias entrou no reinado, ele destruiu tudo quanto é de idolatria que havia no meio do povo de Deus. Mas quando Manassés assume, ele torna a reedificar. E levantou altares a Baal, vejam só. E fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então aqui é só o começo do que Manassés praticava. Veja o verso 4. Ele edificou altares na casa do Senhor. Estamos falando aqui do templo de Jerusalém, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Aquele templo de Salomão, que Salomão consagrou a Deus, que prometeu a Deus, e naquele lugar somente o nome do Senhor seria adorado. Mas Manassés fez um poste ídolo e colocou altares dentro do templo em Jerusalém. Mas vamos mais. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Verso 6. O pior ainda está por vir, aí no verso 6.
e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Será que Manassés é perverso? O texto de Crônicas, capítulo 33, lá no segundo livro, diz que Manassés queimou aos seus filhos, coloca lá no plural. O texto de Êxodo, ou de Reis aqui, diz que a seu filho, referindo-se apenas a um filho, mas lá amplia mais, mostrando que esse homem, ele sacrificou os seus filhos. Isso era uma prática abominável, proibida na lei de Deus, mas em feitiçarias, em macumbarias, agouros que eles faziam, acabavam acontecendo esses atos insanos, que seriam sacrifícios de crianças para estes deuses, que seriam ídolos desses povos pagãos. Então nós temos aqui um homem que desceu ao mais profundo abismo espiritualmente falando. Ele mergulhou numa nuvem densa, escura, de perversidade. Agora vejam por que ele fez isso. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Já pensou? O caba desafiando a Deus. Desafiando o Senhor para provocar o Senhor a ira. Isso aqui é algo inimaginável, querido. Já pensou você fazer algo terrível, perverso, para provocar o coração do Senhor a ira? Mas foi mais. Também, verso 7, pôs a imagem de escultura do poste ídolo que ele tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nessa casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer, segundo tudo que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Ou seja, Deus estabeleceu a casa, o local de adoração, Deus estava ali com o povo, tabernaculava com o povo, Deus aceitava o culto do povo, sacrifícios eram feitos ali para Deus, sacrifícios de louvor, de adoração, mas agora Manassés ele está edificando um poste ídolo dentro da casa de Deus. Eles ouviram uma sentença de Deus, Deus mandou avisar. Mais uma vez o texto de 2 Crônicas, capítulo 33, ele é mais claro quando se refere a esse assunto. Deus enviou os seus emissários. Deus alertou a Manassés sobre o que poderia acontecer. É tipo Deus chamando esse povo para o arrependimento. Mas veja o verso 9. Eles, porém, não ouviram. Não deram ouvido. E Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Fizeram pior. Então nós temos aqui o último degrau do que diz respeito à escuridão espiritual sendo praticado por um dos reis de Judá, que é Manassés. O segundo livro de Crônicas 33:10 diz lá: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Veja, irmãos, que o pecado, ele parece que emburrece a pessoa. É como se ele tapasse a mente da pessoa, fechando o coração. Ele impede a pessoa do próprio raciocínio. Quem é esse Deus que está sendo desafiado aqui? Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele é o Deus que destruiu as muralhas de Jericó. Ele é o Deus que desapossou as nações que estavam lá na terra prometida e deu a terra ao seu povo. Esse é Deus. Ele é o Senhor, é o Deus de Davi, é o Deus de Salomão. Mas esse povo, esse Deus, ele está sendo desafiado agora por um homem. Um dos reis de Judá, alguém que era para temer o Senhor,
para andar nos caminhos do Senhor, para amar ao Senhor de todo o seu coração, mas agora ele está desafiando o Senhor. E Deus ainda, veja a bondade de Deus, ainda manda os avisos, manda o profeta, manda alguém chamar, manda alguém avisar que não vai terminar bem, que esse negócio não vai dar certo. Mas não deram ouvido, deixaram Deus no silêncio, no vácuo. E aqui, meus irmãos, nós temos aqui o que o pecado ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Leva a pessoa a cometer loucura, torpezas. Leva as pessoas, de fato, para distante dos projetos, dos planos do Senhor. O pecado, ele bloqueia a mente, ele tapa os olhos, ele fecha os ouvidos. Ele cauteriza a mente, ele leva a pessoa a uma espécie de burrice. Vejam só, tem pessoas que praticam coisas que parecem coisas insanas, coisas bobas, caem em pecados. Por exemplo, o homem tem uma família abençoada, uma família de Deus, e ele vai lá e adultera. Procura uma nova mulher, larga a sua família, larga os seus filhos. O que leva a pessoa a fazer um negócio desse, senão uma espécie de rudez que o pecado provoca no ser humano? Pessoas que se apropriam de drogas, da prostituição. É como se o pecado criasse um bloqueio mesmo. Isaías 59, 1 e 2 fala lá sobre o absurdo do pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de forma que ele não nos ouve. Aí nós já percebemos a hediondez que é, os desdobramentos do pecado na vida humana. E Deus bondosamente manda avisar, manda dizer, mas o homem não quer ouvir, não quer saber de Deus. Mas vejam que Deus, então, ele exerce o seu juízo. O Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo, verso 11, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas coisas, ou essas abominações, fazendo pior do que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como que elimina a sujeira de um prato, eliminando-a e a emborca. Vejam, irmãos, Deus está ameaçando de juízo. Deus está ameaçando de juízo. E Deus vai fazer. O texto de 2 Crônicas diz que Manassés ele foi preso com ganchos. Ganchos, igual um animal. Preso, levado cativo. Aqui ele fala sobre estenderei em Jerusalém o cordel de Samaria. O cordel ele é um instrumento de construção e é usado para medir de forma certa e também construir de forma linear, bem reta. A mesma utilidade tem o prumo da casa de Acabe, o que Deus fez com Samaria, que é uma referência ao reino do norte, que foi destruído por não ouvir o Senhor. Os da casa de Acabe, nós sabemos o que aconteceu com a casa de Acabe, como Deus destruiu a casa dele. O prumo de Acabe é exatamente um chamado à retidão de Deus. Eu vou colocar lá o meu prumo. Se eu achar o negócio torto, eu vou passar a foice. É isso que Deus está dizendo aqui. Vou dar cabo desse negócio. Então Deus diz mais, eu eliminarei Jerusalém como que elimina a sujeira de um prato. Imagina aí alguém lavando um prato, tira lá esse prato e mais ainda, eliminarei e vou emborcar. Emborcar significa que ele vai despovoar a terra. Quando você lava um prato que emborca ele vai, aquelas gotículas de água que tem lá nele, vai cair por terra, vai cair ali na pia, seja lá no que for, e ali aquele prato ele vai ser enxuto, naturalmente. Esse é o sentido aqui. Eu vou emborcar Jerusalém, significa que eu vou destruir, vou desapossar a essa terra. E diz mais, vou abandonar o resto da minha herança
Entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. E além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém, de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante mim. Ou seja, Deus, ele sempre se levanta contra o pecado. Irmãos, vejam só, não há pecado que não seja visitado por Deus. Todo ato pecaminoso, ele clama pela justiça de Deus. Quando Caim matou Abel, que o sangue foi vertido na terra, Deus disse a Caim: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. Mas e quanto a Manassés, por ter prevaricado tanto, errado tanto, pecado tanto, desafiou a ira de Deus, menosprezou a casa de Deus, profanou o templo, profanou o altar. E o que vai acontecer então com Manassés? Segundo Crônicas, capítulo 33, verso 11, diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Você acha que tem saída para Manassés? Será que esse homem poderia se converter? Não é possível. E tem jeito para Manassés. Aqui no livro de 2 Reis, que a gente leu agora, não trata sobre a conversão de Manassés. Mas segundo o livro de Crônicas 33, fala lá sobre a conversão dele. E eu convido você para você ler lá como aconteceu a conversão desse homem. Ele reconheceu o seu pecado, suplicou o perdão do Senhor, ele buscou a Deus, ele pediu ajuda ao Senhor e Deus o abençoou. Talvez você dizia: pastor, mas para que dar jeito num homem como Manassés? É jogar logo para os leões, jogar logo no fogo do inferno direto. Mas o evangelho é isso, queridos. O evangelho, ele vai onde ninguém vai. O evangelho alcança corações perdidos. O evangelho, ele vai profundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso eu quero chamar você para ter esperança em relação àquela pessoa que você acha que é difícil de se converter, está perdido, está no antro das trevas, na escuridão, praticando todo tipo de pecado, distante de Deus, não quer saber da igreja. Quando você fala de Deus, até xinga Deus, xinga você, xinga a igreja, não quer saber de nada. Até para essa pessoa tem jeito. Teve jeito para Manassés, teve jeito para Zaqueu, que era um ladrão, teve jeito para Nicodemos, que era um religioso, teve jeito para Lídia, teve jeito para o carcereiro lá, que Atos conta, lá em Atos 16, teve jeito para Paulo, que era um perseguidor da igreja, teve jeito para Pedro, que era um homem que negou a Jesus, ele buscou arrependimento e Deus o acolheu. Teve jeito para Raabe, que era aquela prostituta lá de Jericó. Teve jeito para Tamar, que teve uma relação incestuosa com o próprio sogro. Teve jeito para Davi, que adulterou, que mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Esse é o evangelho, irmãos, o evangelho que não vê barreiras impeditivas. Ele chega onde nós não conseguimos chegar. Teve jeito até para mim, teve jeito para você também. Deus nos tirou do monturo, do império das trevas, e nos fez assentar com príncipes do povo do Senhor. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Manassés, ele foi convertido. Ele pediu a graça do Senhor, suplicou a Deus, clamou pela misericórdia de Deus, e Deus o ouviu e resolveu abençoá-lo. Deus resolveu resgatá-lo. Mas chegou o momento da morte de Manassés, verso número 17. Quanto aos mais atos de Manassés, a tudo quanto fez e ao seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Manassés descansou e foi sepultado juntamente com o seu pai Ezequias. No mesmo local, lá ele foi sepultado.
E o filho de Manassés, chamado Amon, ele reinou no lugar desse. Mas o pior é que Amon, ele não entendeu nada. Ele andou nos caminhos pregressos de Manassés, fazendo o que era mal perante o Senhor. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos somente em Jerusalém. E fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todos os caminhos em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Vejam só o que diz o verso 22. Assim, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Queridos, eu fico pasmo com essa situação. Como é que eu vejo ali o meu pai destruído, acabado, levado com ganchos, o país dizimado, não ficou nada, e mesmo assim, esse homem não aprende. Fez o que era mal perante o Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos que conspiraram contra o rei Amon e constituíram a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Então Josias entra no lugar de Amon para fazer algo de fato direcionado para o Senhor. Queridos, esse texto ele tem muito a nos ensinar, especialmente sobre a dureza do pecado. Nos ensina também sobre a graça de Deus. Nos ensina sobre o poder do Evangelho trazido por Jesus Cristo. Como o Evangelho é poderoso para resgatar pessoas. Esse texto nos ensina sobre a misericórdia de Deus, como Deus é bom, como Ele é paciente, como Ele perdoa o homem, a despeito da dureza do coração, da pecaminosidade da alma. Deus está ali abençoando, Deus está ali pronto para resgatar. Por que isso? Por conta da questão pactual. Há uma promessa de Deus, Deus promete resgatar o seu povo. Ele não vai deixar o seu povo, Deus é fiel. Não é uma fidelidade direcionada ao povo por causa dele, é uma fidelidade direcionada ao povo por causa do próprio Deus. Aquilo que o povo faz ou deixa de fazer não altera Deus. Apenas traz juízo para o povo, mas Deus permanece o mesmo, braços abertos, pronto para perdoar. Esse é o nosso Deus. A minha oração é que Ele te abençoe, que nós sigamos pelo reto caminho do Senhor. Vejam, irmãos, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor e foi abençoado. Josias fez o que era reto perante o Senhor e foi abençoado. Acás fez o que era mal. Amon fez o que era mal e colheu os frutos de plantios que eles mesmos fizeram. Daí o chamado para mim e para você, para nós andarmos retamente diante do Senhor. A minha oração, querida, é que Deus te abençoe, que Deus te unja, que Deus te levante. Seja fiel a Deus, sirva a Deus com toda a força do seu coração. Ele está te vendo, Ele sabe de todas as coisas. A palavra nem chegou à nossa boca, à nossa língua, e o Senhor já conhece toda. Por isso eu convido você agora para a gente orar ao Senhor, nos humilhando perante Ele. E se você tem aí um pedido especial de oração, coloque no nosso chat para a gente orar por você posteriormente. Coloque aí que a gente ora por você, tá certo? Então vamos clamar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, suplicando a Ele o seu favor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos desafios. Vamos estar clamando ao Senhor agora. Deus amado, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Senhor. Todos a uma, te exaltamos o nome, porque o Teu nome está acima de todo nome. Senhor Deus, Tu és o dono do universo. Tu és o Deus dos céus e da terra. Tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus do pacto. Deus nos dê a graça de sermos atendidos pelo Senhor, segundo a Tua vontade. Olha para nós, ó Deus, olha para o nosso coração. Veja a necessidade dos irmãos que nos ouvem agora.
Deus, seja saúde, que o Senhor possa visitar essa pessoa, coloque a tua mão, seja emocional, física, espiritual. Deus, se é relacionado à conversão de um ente querido, eu te peço que visite essa pessoa, resgata, providencia uma forma, um jeito, usa um instrumento, mas resgata essa pessoa para a glória do teu nome. Eu oro ao Senhor, a Deus, por cura, por libertação. Deus, não deixe que o pecado ele venha a fazer morada na nossa vida, mas que nós possamos caminhar numa vida de santidade, guiados e levados pelo poder do teu Espírito. Clamamos a Ti, ó Deus, por uma renovação. Restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte. Eu oro pelas famílias, ó Deus, pelos casamentos, pelos filhos, pelos relacionamentos. Meu Deus, nos dê sabedoria para viver a Tua palavra. Deus, investe a gente de coragem para testar a nossa fé nesse mundo tão perverso como que vivemos. Nos dê a graça de sermos fiéis, de andarmos em Tua presença, de amarmos o Senhor todos os dias, Deus. Eu me prostro diante de Ti, reconhecendo e pedindo ao Senhor que fala conosco, fala comigo, manifesta-te, ó Deus, nesse lugar. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que nos ouve nessa hora. Desperta o nosso coração, desperta a nossa mente, enche-nos de fé para crer que o Senhor de fato está conduzindo a história, está abençoando a nossa vida, está engrandecendo o Teu nome em nosso ser. Eu oro e agradeço ao Senhor por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, vamos cantar mais um canto de adoração ao nosso Deus. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida.
seca minha alma está. Clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida pedirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Louvado seja o Senhor, queridos, por essa rica oportunidade. Deus conhece você, Deus sabe o que se passa aí na sua vida, no seu coração. Continue servindo a Deus. Ele é fiel. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história. E você continue seguindo pelo caminho reto, pela vereda de justiça. Deus te abençoe, em nome de Jesus.